Ano novo, vem com novidade, é isso aí. Pelo menos uma vez por mês eu vou trazer algumas notícias para vocês se atualizarem. São notícias que envolvem não só o mundo jurídico, mas o dia a dia. Bom, a primeira notícia que a gente tem é o salário mínimo. O salário mínimo nacional, tá? A partir de 1º de janeiro, ele é R$ 1.212. O que isso quer dizer? Teve mais ou menos um aumento de 10%. E por que eu frisei nacional? Porque no estado de São Paulo, o valor do mínimo, ele é maior. E por que é importante essa referência do salário mínimo? Esse é o valor mínimo para o pagamento de uma jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Isso aí é o valor mínimo que cada um tem que receber. Claro que dependendo da categoria, esse valor do mínimo ele é aumentado, que é chamado piso da categoria, em convenção coletiva, em acordo coletivo de trabalho. Esse valor mínimo ele pode ser diferenciado. Então, salário mínimo para quem não está enquadrado em nenhum tipo de sindicato ou para quem não tem uma previsão sindical aí, é esse o valor. Lembrando que no estado de São Paulo e mais alguns outros estados o valor do mínimo ele é um pouco maior. E aí, qual que é a diferença? Então, por exemplo, se uma empresa paga R$800 para o seu empregado, ele pode entrar com uma ação trabalhista pedindo a diferença desses valores até que atinja um mínimo nacional ou um mínimo estadual, ou o piso da categoria. Então, o salário mínimo ele é um salário referencial, principalmente para as ações que elas versam sobre alimentos, porque normalmente é fixado um percentual sobre o salário mínimo. E por que isso é mais fácil? Porque você não precisa fazer correção de GPM, índice, ou até mesmo entrar com uma revisional de alimentos. Isso facilita muito, então por isso o salário mínimo é referência para muitas situações. Vamos falar também sobre o PPP. O que é isso? É o perfil profissiográfico dos empregados, que ele mudou a partir de janeiro, dia 1º de janeiro, ele é eletrônico. O que isso quer dizer? Ele vai facilitar, principalmente para os pedidos de aposentadoria especial. Aqueles casos de insalubridade, periculosidade, essa documentação, ela não vai ser mais impressa, não vai ser mais papel. Então ela vai ficar ali disponível através do e-social das empresas. Então, empresas, cuidado com isso. É a 4ª fase do e-social. E toda a documentação, o PPRA, o LCAT, acho que é. Enfim, aquela documentação que é relacionada ao ambiente de trabalho, às questões de trabalho do empregado, inclusive os exames periódicos. Agora eles vão ser virtuais, vão ser colocados no empregador web através da nova fase do e-social para facilitar, né? Agora a carteira de trabalho é virtual também, para quem não sabe. As baixas e andamentos e tudo mais você pode fazer tudo virtualmente, não precisa mais do meio físico, ajudando inclusive as questões do CAGED, RAIS e também do Ministério do Trabalho, a questão para você poder fazer uma prévia aí, se está aumentando o desemprego ou diminuindo o desemprego, enfim. São todas essas informações que estão coligadas. Hoje não tem como fugir. O que mais que a gente tem de novidade? Mais uma novidade que eu vou trazer para vocês é sobre a síndrome de burnout. Essa síndrome de burnout, ela tá super conhecida, ela foi muito popularizada agora no meio da pandemia, porque nesse momento de pandemia, a gente acabou trazendo mais atividades para o nosso dia a dia do que a gente tinha antes. Isso aumentou muito, porque você ficou em casa, ficou de home office, então acumulou trabalho de casa, o seu trabalho, a falta de fixação de horários, né? Que até o trânsito ajudava, o deslocamento ajuda para que você tenha uma agenda um pouquinho mais enxuta de atividades, acabou sendo esse plus. Fora que a gente segue várias pessoas, a pessoa tá trabalhando até 2 horas da manhã, você fala, vou trabalhar também e tal. E cada corpo funciona de uma forma, cada pessoa é uma pessoa. Essa síndrome de burnout é síndrome do esgotamento emocional. Isso tem muito a ver com o ambiente de trabalho. Aquelas cobranças de metas absurdas, toda aquela situação que envolve imposição do empregador em relação ao seu empregado ou o empregado em relação a outro empregado, fazendo uma cobrança absurda, deixando o ambiente de trabalho pesado. Eu tenho 2 vídeos aqui que eu super recomendo, que é sobre o ambiente de trabalho, sobre rescisão indireta do contrato de trabalho, que tudo isso pode interferir. Então, a síndrome de burnout, sendo agora doença do trabalho, quando entrar com um processo judicial, precisa sim da perícia médica. É importante trazer laudos periciais, laudos médicos, né, do seu próprio médico, ou de um perito judicial assistente ali, para
fazer toda a construção do seu caso, porque precisa mostrar a evolução e principalmente o impacto da relação de trabalho, do ambiente de trabalho em relação à saúde daquela pessoa. Então, para você que é empregado, fique atento aos seus sintomas de esgotamento emocional, aquela vontade de não levantar da cama, e não é preguiça, é aquela parte do esgotamento, que por mais que você durma, você não está apto, descansado no outro dia, você não consegue raciocinar tanto quanto você raciocinava antes, você se cobra muito também, a empresa faz algumas cobranças absurdas, você se sente muito pressionado, fica estressado, queda de cabelo, tudo relacionado a estresse, síndrome de burnout. Para você que é empregador, precisa verificar se a cobrança de metas ela está um pouco acima do necessário, se toda a construção do ambiente de trabalho não faz com que gere um estresse desnecessário e não fique pesado o ambiente de trabalho. Que uma das obrigações do empregador é fiscalizar o ambiente de trabalho para que o empregado possa desenvolver suas atividades, principalmente com saúde, e que o desempenho dele não seja rebaixado devido a todo esse ambiente pesado de trabalho. Cobrança de metas, medo de algum tipo de humilhação ou alguma brincadeira. Teve uma empresa que fez, e isso eu coloquei no meu Instagram, essa matéria, de um acórdão que uma empresa fazia com que seus empregados fossem tipo um Big Brother, né? Ia pro paredão, aquele que não cumprisse meta, e as pessoas tinham que falar por que ele tava no paredão, enfim. Então precisa tomar esse tipo de cuidado, porque esse tipo de brincadeira não é bacana. Por exemplo, para um evangélico, colocar ele numa situação de que ele obrigatoriamente vai ter que ir a um bar, ele vai ter que beber uma pessoa que não bebe, enfim. Então todas essas questões aí, elas são complexas e precisa sim ver se isso é saudável ou não para todos os empregados, porque pode ser que algo seja bom para mim, mas não seja para vocês, ou seja, para você não seja para mim, e tá tudo bem também, né? A gente precisa respeitar aí os indivíduos e cada pessoa na sua individualidade, e eu acho que isso é o mais importante. Então precisa verificar sim o ambiente de trabalho. Eu acho que já bombardeei vocês de notícias aqui, pelo menos uma vez por mês vai ter algumas notícias aí interessantes sobre imposto de renda, PIS, CAGED, sobre algum acórdão que eu achei interessante trazer aqui para vocês, mais informação, mais conteúdo, não só para você que é empregado ou meu cliente que acompanha o canal, mas para você que quer empreender, para você que é um micro ou pequeno empresário ou até mesmo um médio empresário e que precisa estar atualizado em relação ao que está acontecendo. Eu vou trazer aqui dicas de refis também, questão de defesa do consumidor, contratos, enfim. Gente, uma coisa importantíssima para todos vocês. E isso é voltado mais para os empresários e para as empresas. Fiquem atentos que as citações aí estão ocorrendo por e-mail. É isso aí. Tendo em vista a pandemia e o avanço do aumento do caso de Covid, da influenza, que é aquela H3 e tudo mais, devido a isso, os oficiais de justiça, eles não estão fazendo a citação presencial. Eles entram em contato com a empresa através de e-mail, telefone, WhatsApp, e isso é válido sim. A citação, ela pode ser feita por e-mail desde o ano passado, então teve uma alteração da lei, isso é super importante. Então, que esteja cadastrado o telefone correto e o e-mail correto da sua empresa lá na Receita Federal, que é através desses contatos que eles estão entrando em contato, porque é o e-mail oficial, aquele que você declara que você recebe as suas informações lá na Receita Federal. Então dá uma olhadinha no seu CNPJ, lá na Receita Federal, e aí você vê endereço, telefone e e-mail. Se tiver tudo correto, ótimo. Se não tiver correto, verifica com o seu contador. Muitos e-mails e telefones, eles são do escritório de contabilidade. Então esses telefones e esses e-mails, eles estão recebendo essas citações de processos judiciais. Aí o que você pode fazer? Fazer sempre uma triagem e olhar o spam. Isso é extremamente necessário, porque é dado como citado aqueles e-mails recebidos e aqueles telefonemas documentados via WhatsApp, enfim. Então, tomem cuidado com isso. Observem sempre o spam, lixo eletrônico, né, que falam. E se o e-mail tiver @tjsp, por exemplo, @trtsp, observem que esse é um e-mail oficial. Agora, se tiver @xyz2.3y, né, esquece. Esse é um e-mail fraudulento, que ele vai estar lá com um cavalo de Troia, vírus ou alguma coisa para destruir seu computador. Então, tomem cuidado. O @ é super importante. Se tiver depois do
do e-mail lá, arroba, e o arroba for arroba TRT2, TSP, TJ, TRF3.org.br, .jus, né? Normalmente é o .jus. Observem isso, que a citação ela é válida sim. Orientem os seus empregados sobre esse tipo de citação, que ela está ocorrendo muito. E tendo em vista o aumento de casos, ela vai continuar acontecendo cada vez mais, vai ser cada vez mais rotineiro esse tipo de situação. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo giro de notícias jurídicas aí, para vocês estarem atualizados.